Olá, o heavy metal sempre foi o meu estilo de música favorito, e ele tem uma miríade de subgêneros, e recentemente eu estou ouvindo muito um subgênero chamado Doom Metal. É um subgênero que foi muito inspirado no Black Sabbath, em que tem acordes bem pesados, com uma afinação mais baixas, que dão aquele clima mais soturno, mais pesado, sombrio, aquele bem de sensação de desespero, bem pegada de filme de terror mesmo. Mas peraí, Paulo, o que você tá falando de música se aqui é um canal de RPG? Sim, aqui é um canal de RPG, mas para explicar o jogo de hoje, eu precisava falar um pouquinho sobre o que é o Doom Metal e por que o Mörk Borg é o Doom Metal em forma de RPG. E é sobre esse jogo que nós vamos falar hoje no episódio da Oficina. Olá, sejam bem-vindos ao Horror Dragão CRPG, a sua praia, você está no lugar certo. No episódio de oficina de hoje nós vamos falar de Mörk Borg, esse sistema incrível que eu estou conhecendo, um sistema que tem um cenário de fantasia medieval apocalíptica. Ele utiliza um sistema D20 com uma pegada bem no estilo OSR, que tem regras mais simples, mais direto ao ponto e combina muito bem com a brutalidade e a proposta do jogo. Mas antes de entrar no assunto, você é inscrito no canal? Não? Então se inscreve aí, meu amigo, não vacila, cara, você vai perder conteúdos maravilhosos que nós estamos lançando aqui toda semana. Além das gravações das nossas lives que acontecem lá na Twitch, que nós botamos aqui com uma edição bonitinha, com música, você não vai perder conteúdos como esse da oficina e outros que estão pra vir, cara. Então se inscreve no canal, se está gostando do conteúdo, deixa aquele like, comente quais são os próximos temas que você quer ver aqui na oficina. Ajuda demais pra gente e não custa nada. E se você quiser ajudar financeiramente o canal, nós temos o nosso Apoia-se. Além de você estar dando uma força aqui para o canal, vocês também vão receber recompensas, como mapas que vocês podem utilizar nos seus VTTs, feitos pela equipe do Orla. Nós temos 3 níveis de apoio, que pode dar de 2 a 5 mapas muito bacanas, então dá uma olhadinha lá no nosso apoio, se puder dar aquela força, vai ajudar demais o nosso canal. Agora voltamos para o nosso assunto principal. O cenário de Mörk Borg se passa em Tivelândia, uma terra isolada, um meio continental, no meio de um mar imensurável, e as pessoas não conhecem nada mais além das próprias terras de lá. Tem algumas cidades importantes, algumas regiões interessantes. O que importa é que há 565 anos atrás, um monge chamado Anunk encontrou uma criatura chamada Basilisco Bicéfalo. E essa criatura revelou para eles algumas profecias, que ele compilou em uns escritos chamados Escritos Sem Nome. Depois de 300 anos, uma ordem religiosa encontrou esses escritos e que nele contém a profecia do fim do mundo. O mundo de Mörk Borg está para acabar a qualquer momento. E é sobre esse clima pesado e brutal que se passa Mörk Borg. O mundo já está uma terra devastada, mortos se levantam, pestes e fomes acontecem, o sol já não é visto há muito tempo. É uma desgraceira, é um filme de terror total. E a cada vez mais as pessoas têm consciência do que o fim do mundo está próximo. Mas alguns ainda agarram-se à esperança de que talvez tenham como se reverter esse trágico destino. Se tem uma solução ou não para o fim do mundo, isso fica mais a cargo do mestre e dos jogadores. O livro deixa isso bem aberto. Mas em Mörk Borg nós jogamos com sobreviventes. Não tem classe muito bem definida e você praticamente, o seu personagem pode ser qualquer pessoa e ele é gerado aleatoriamente. Em Mörk Borg costuma-se dizer que você é o que você tem. Porque primeiro você sorteia os seus equipamentos, o seu dinheiro, comida, arma e armadura. E por sorte você talvez tenha alguns pergaminhos sagrados ou profanos. E também você é definido a sua rolagem de atributo. E com seu dinheiro rolado você ainda consegue comprar alguns equipamentos da sua própria escolha, mas recomendo que você não gaste tudo, pois você vai precisar de pratas para poder sobreviver. Comparado com os outros sistemas D20, o Mörk Borg simplifica muita coisa. Aqui só tem 4 atributos. Esses 4 atributos são sorteados com uma rolagem de 3d6. Você vai rolar 3d6 para cada atributo e não pode trocar os resultados entre si. Então, no caso, você vai rolar 3d6, vai comparar aquele valor à tabela e ele vai gerar um modificador para você, que pode ser de -3 a +3. Mas geralmente nós ficamos ali no meio, e se você tiver todos os atributos zeros, fique feliz, você é um personagem ainda útil. Além do mais, é bem mais comum de você ser um personagem de mediano para baixo do que você ser realmente muito forte.
vai depender muito da sua sorte. E você reparou também que eu não falei de classes, e Mork Borg não tem classes. Ou melhor, tem classes, mas ele é uma regra opcional. Eu recomendo vocês jogarem sem as classes. Eu acho que ficou mais divertido e é mais emocionante vocês serem totalmente pessoas comuns, plebeus, tentando sobreviver. E como os testes são feitos? Você vai rolar um D20, somar o bônus do seu atributo contra uma classe de dificuldade 12. Se for 12 ou mais, você passou. Caso contrário, você errou no teste. E o combate também é bem simples. Primeiro você rola essa iniciativa. O narrador vai jogar um D6. Se for de 1 a 3, os inimigos começam. Se for de 4 a 6, os heróis começam. E para definir qual dos heróis vai começar entre eles, você vai fazer uma rolagem de agilidade mais um D6. O maior vai agir primeiro e o menor vai agir por último. E como são feitos os ataques? O teste físico é feito com teste de força contra CD12. Um teste à distância é feito com presença contra CD12. O mestre não faz rolagem de ataque para os inimigos. Os inimigos atacam automaticamente. Para evitar o dano, os jogadores fazem um teste de defesa, que no caso é agilidade contra CD12. Caso passem, evitam completamente o dano da criatura. Caso falhem, vão tomar o dano da arma ou da habilidade da criatura e podem reduzir o dano usando sua armadura. Cada armadura tem um dado de dano que pode reduzir. Se caso for uma falha crítica no teste de defesa, além do dano, o personagem também vai perder uma categoria de armadura. E se a categoria dele chegar a 0, a armadura dele está arruinada e ela nem sequer pode ser consertada. A magia em Mork Borg é bem diferente também. Não existe necessariamente uma classe de mago feiticeiro. Qualquer pessoa capaz de ler é capaz de conjurar uma magia, pois a magia é conjurada através de pergaminhos, tanto imundos ou profanos, ou pergaminhos sagrados. E a conjuração é feita através de um teste de presença contra CD12. Em caso de sucesso, a magia age normalmente. Em caso de falha, o personagem toma um D2 de dano e fica zonzo por algumas horas, não podendo fazer feitiços novamente. E se caso for uma falha crítica, meus pêsames, você tá muito lascado, pois o mestre vai rolar uma tabela e vai definir uma maldição para você, e geralmente ela não é reversível de forma alguma. Outras regras interessantes de Mork Borg é uma regra opcional, mas que eu acho bem interessante de vocês usarem, que é a regra de presságio. Para dar um pouco mais equilibrada no jogo, já que é um jogo tão brutal assim, com certeza você vai perder seu personagem bem rápido. O ideal é você usar essa regra de presságio. A regra de presságio é o que? Você começa com um D2 pontos de presságio que você pode usar para fazer alguns benefícios, como fazer uma rerolagem, deixar o teu ataque com dano máximo, anular uma falha crítica. Pode também reduzir o dano em 1d6, ou então você ainda pode reduzir a dificuldade de algum teste em -4. Esqueci de falar, apesar da classe de dificuldade ser normalmente 12, ela pode aumentar ou diminuir dependendo de algumas circunstâncias. Em alguns casos especiais, como criaturas bem mais fortes, pode ser que a dificuldade aumente para 14, ou pode ser que também em situações bem triviais para o personagem, a categoria possa cair para 10, 8, até mesmo 6. Isso fica mais a cargo do mestre julgar o qual bônus necessário, mas normalmente a classe de dificuldade é 12. Para levar um nome de fantasia apocalíptica e para exprimir esse sentimento de que o mundo está acabando, tem uma regra muito bacana de Mork Borg, que é a regra da miséria. O narrador ele vai definir no início da campanha dele quanto tempo falta para o fim do mundo. Isso pode ser alguns anos, ou pode ser alguns meses, ou dias. Dependendo do período, vai definir qual é o dado que ele vai rolar. Digamos que estão os meses finais para o mundo. Então o mestre vai ter o dado de D6 para o teste de miséria. Então toda vez que os personagens descansarem ao amanhecer, ao acordarem, o narrador vai jogar o D6. Caso caia o resultado 1, uma das profecias vai acontecer, vai se tornar verdade naquele mundo e os jogadores vão anotar um ponto de miséria. Essa profecia é rolada aleatoriamente através de um 2d6 e ele vai ver na tabela das escrituras sem nome. Por exemplo, ele tirou o resultado 2 e 4. Uma das profecias que eu vou ler para vocês aqui. Em 10 dias em 1, os escritos dos feiticeiros se tornarão pálidos como o ar. Ou seja, a magia vai sumir do mundo em 11 dias. Isso, além de dar uma sensação de que o mundo está acabando, vai aumentando ainda mais a dificuldade de sobrevivência do grupo. Caso eles acumulem 7 misérias, a campanha acaba. O mundo
começa a colapsar e a última profecia se realiza. Não há mais o que fazer. O livro tem algumas criaturas, um pequeno bestiário e também traz algumas classes que são regras opcionais. O sistema é bem rápido, brutal e dinâmico. Ele está disponível aqui no Brasil pela editora Rogue Moon, tanto na edição física quanto na digital, e você pode adquirir ela ainda mais barato usando o nosso cupom Orla do Dragão 10. E aí você vai ter 10% de desconto. Cara, Morkborg é um livro muito bonito. Não foi à toa que ele ganhou tantos prêmios quando ele foi publicado. Ele ganhou um prêmio de melhor jogo e de um melhor design. E faz muito sentido, pois ele, na sua arte, ele imprime toda a sensação caótica de um fim do mundo, em que foi uma leitura completamente diferente de tudo que eu já fiz. O livro começa com uma tabela. E o modo de construção do personagem geralmente foge do comum, né? Começa pelo equipamento, depois vai pelos atributos, depois não tem classe, mas pode ter, e fica bem caótico, bem a escolha ou a aleatoriedade dos dados. Se você gosta de fantasia sombria, gosta de uma pegada de apocalipse, e gosta também de filmes de terror ou de jogos mais pesados de terror nesse sentido, Morkborg é indispensável para sua coleção e para os seus jogos. E se você não conjugou nada parecido, Morkborg é perfeito para você, porque ele tem regras bem simples que vão direto ao ponto e que você já pode começar e jogar, fazer a ficha em 15 minutinhos. E pra gente provar que é um jogo tão fácil e rápido, nós vamos fazer uma live na quinta-feira agora, no dia 2 de outubro, no nosso canal do YouTube. E nós vamos fazer a ficha rapidinho e já começar a jogar uma aventura oficial de Morkborg. Então, espero vocês lá para assistir a gente. É isso, gente. Chegamos ao fim de mais um episódio do Oficina do Dragão. Não esqueça de deixar aquele gostei, de compartilhar. E espero vocês lá na nossa live de Morkborg para a gente se divertir bastante. Pois não importa o sistema pesado que eu estou jogando. Jogar com o pessoal do Orla é sempre divertido, é sempre maravilhoso. Então, aguardo vocês lá. Até o próximo episódio. Fui!